Eu falei para vocês que ia mostrar esse gráfico. Ele diz o seguinte: esse gráfico ele mostra cada barra dessa é um tipo de crime diferente que foi denunciado na Cifernet, cometido crimes do Orkut, cometidos dentro do Orkut, difundidos no Orkut, e onde o amarelo quer dizer que o conteúdo ainda está disponível. O vermelho quer dizer que foi removido pela Google. E o azul que foi removido pelo usuário. Durante 1 ano e meio. O que a gente pode tratar disso aí? Primeiro, toda denúncia que nós recebemos de crime contra direitos humanos no Orkut, que foi removida pela Google, lá de vermelho, muito provavelmente era de fato uma URL, um perfil, uma comunidade contendo material criminoso. A Google removeu e nunca forneceu os dados para as autoridades, certo? Então, os criminosos estão soltos. O que foi removido pelo usuário, também não sabemos. Um minutinho. E o que está de amarelo ali é o conteúdo disponível, que pode ser ainda a página criminosa no ar, ou pode estar no ar porque de fato não é uma página contendo material criminoso. Então a gente notou aí o seguinte: a porcentagem de crimes de racismo que estão no ar é de 51,44% de todas as denúncias recebidas da Google, enquanto a porcentagem de pornografia infantil é 32%. Por que os crimes de racismo continuam no ar numa porcentagem tão elevada? Porque a gente está falando de um número muito grande de denúncias, mais do que pornografia infantil. Isso daí é conflito de legislação. A Google não retira conteúdo racista do ar, mesmo ofendendo sociedades onde eles prestam serviço, onde eles têm escritório e racismo é crime. Eles não tiram do ar porque onde o material está hospedado lá nos Estados Unidos isso não é crime. Quem quer falar? Não, e até aproveitando o que você está falando, não existe a possibilidade dos dados dos usuários brasileiros ficarem hospedados aqui no Brasil para eles estarem sob nossa jurisdição? Existe. Existe, e essa é uma das coisas que a Cifernet junto, e principalmente o Ministério Público Federal, está propondo à Google: montar um escritório no Brasil onde hospede os servidores que contêm os dados de usuários brasileiros do Orkut aqui, para ficar mais fácil a obtenção dos dados. Embora é mentira que a Google Brasil não tem acesso à Google nos Estados Unidos. E a prova disso é uma prova que caiu na hora certa. Uma socialite paulista, ela abriu uma ação privada contra a Google porque alguém criou um perfil falso dela no Orkut, se autodenominando brega e etc. Ela se sentiu ofendida com aquilo, contratou a escritório de advogados que ela pôde contratar, provavelmente um escritório com muito poder, conseguiu da Google Brasil que entrasse em contato com a Google nos Estados Unidos e conseguisse os dados daquele usuário. Ou seja, a Google dos Estados Unidos forneceu os dados do usuário que criou um perfil falso dela. E a investigação se deu processo, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que os dados foram disponibilizados e isso está público na internet. Vocês podem pesquisar, eu não lembro as palavras-chave, mas vocês podem perguntar por e-mail que eu pesquiso. É um despacho público do juiz, onde ele fala, ele mostra todo o processo, inclusive o pedido dos dados, e inclusive os próprios dados são públicos. E com isso a Google perdeu o argumento de que a Google Brasil não tinha acesso a esses dados nos Estados Unidos. Isso aconteceu em 2006. O levantamento que a gente fez mostrou que das denúncias recebidas, ainda 4.135 estavam no ar, 7.991 foi removida pelo Orkut, pela Google, e 2.020 removida pelos usuários.
A gente tirou uma média também do Orkut, que as páginas criminosas ficam em média 8,3 dias no ar, embora eles dizem que tirem 48 horas no máximo. Esse gráfico aqui, eu só vou falar rapidinho, ele mostra a evolução das denúncias recebidas pela Cifernet e das denúncias recebidas, removidas pela Google. E a gente percebeu que nesses picos aí, tem algumas datas ali embaixo que vocês podem ver, esses picos são exatamente momentos em que houve audiência pública, em que houve, em que o presidente da Google foi intimado, e em reuniões com o Ministério Público, quando a Google teve que ir no tribunal se defender. Então, em geral, um dia antes desses episódios, a Google fazia um mutirão lá, removendo as denúncias lá do provedor. Então a gente apontou isso e divulgou também. Isso saiu bastante na mídia na época que a gente fez. E essa foi uma primeira atitude que a gente tentou, mais agressiva, para a Google começar a respeitar a legislação brasileira aqui, em vez de montar um escritório apenas para lucrar, como eles mesmos afirmaram em algumas mídias.